Então vamos continuar a nossa aula 25 de Física 2. Força magnética sobre um fio condutor. Observe, eu tenho um fio de comprimento L dentro de um campo magnético B, sendo percorrido por uma corrente elétrica I. Mesma regra do tapa com a mão direita. Mão direita aberta, mão direita espalmada, os dedos do sentido do campo, são várias linhas de indução, você usa os vários dedos. Polegar no sentido da velocidade ou da corrente, neste caso da corrente. Então, ó, o campo magnético está entrando no quadro. Polegar no sentido da corrente, a regra do tapa diz que a força é para cima. Esse fio tem um peso. Se a força magnética tiver o mesmo valor do peso, esse fio vai flutuar aqui. Isso daqui, meus amigos, é utilizado nos famosos trem-bala. Tem um projeto de se construir um trem-bala entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Para que ele seja viável para concorrer com a ponte aérea, ele tem que percorrer a distância de 400 quilômetros entre o Rio de Janeiro e São Paulo em no máximo 2 horas, o que dá uma velocidade muito grande. Para diminuir o atrito das rodas com o trilho, você vai utilizar esse princípio, vai fazer um leve, vai criar um campo magnético entre o trilho e o vagão, entre o trilho e o trem, para que ele sofra uma força magnética para cima, se torne mais leve e assim podendo desenvolver uma altíssima velocidade. Olha que a fórmula para calcular esta força é bem fácil. B de campo, I de corrente, L do comprimento do fio. Esse daqui grava porque a chance de cair é muito grande. Estamos falando muito frequentemente desse projeto do trem-bala para o Rio e São Paulo. Então, o campo magnético atuaria neste trem-bala, aliviando o seu peso e favorecendo o seu deslocamento, através deste princípio. Força que vai erguer o trem, B, campo, corrente, comprimento do fio. Bem fácil. Força sobre 2 fios paralelos percorridos por corrente elétrica. Se essas correntes forem de mesmo sentido, a força será de atração. A força que o fio 1 faz no fio 2 é igual à força que o 2 faz em 1. Igual em módulo, porque elas têm sentidos contrários. Entender isso talvez seja mais difícil. Olha só, essa corrente I1 no fio 1 cria lá onde está o fio 2 uma força magnética, um campo magnético B entrando no quadro. Vou repetir. Ó, I1 cria lá um campo magnético entrando. Essa daqui à direita está entrando, lá ele está saindo. Como eles são de sentidos contrários, ocorre essa atração. Por isso que se forem de sinais sentidos iguais, a força será de atração. Se forem correntes de sentidos contrários, a força será de repulsão. Mi0I, eu prometi que estaria em todas as fórmulas. Mi0I, só que agora eu tenho 2 correntes. Quanto maior o comprimento do fio, maior a força. Embaixo, 2πd igual ao campo próximo ao fio que estudamos lá na aula 24. Então, repetindo, correntes de sentidos iguais, força de atração. Correntes de sentidos contrários, força de repulsão. Mi0 e 1 vezes I2 vezes L sobre 2π vezes a distância D. Indução, só um minuto que vou desligar meu celular. Indução eletromagnética.
Esse negócio é impressionante, é fantástico, é o princípio de funcionamento dos motores elétricos, das turbinas, das hidrelétricas, das termoelétricas. E os caras levaram muitos anos para entender como isso funcionava. Lenz, Faraday, Hertz, Maxwell, grandes físicos contribuíram para isso. Desenhei aqui um fio de cobre dobrado em forma de U e deixei em cima dele livremente esse pedaço de fio. Tá vendo, meus queridos? Isso dentro de um campo magnético B. O que os caras descobriram? Que se eu puxar esse fio para lá, ou seja, se eu aumentar a área de campo que está atravessando essa espira, surge uma força contrária. Se o fluxo quer aumentar, a força puxa de volta. Se eu empurrar isso aqui para dentro, a força vira e quer ir para lá. Lenz diz que a força que surge se opõe à variação do fluxo magnético através da espira. Então preste atenção. Não sei o sentido da corrente, é isso que o vestibular vai te pedir. Mas sei que se eu aumentar a área, a força é para cá. Se eu diminuir a área, a força é sempre contrária. Regra do tapa com a mão direita. Campo para dentro. A palma da mão está dizendo que a força é para cá. E o dedão disse que a corrente, então, é para lá. Então surge essa corrente. Fórmula para calcular essa diferença de potencial que causou a corrente. Legião da boa vontade. L é o comprimento do fio, B é o campo magnético, V a velocidade que você imprimiu a esse fio. Repetindo, vou agora inverter para a gente ver se entendeu direitinho. Agora eu vou empurrar o fio para cá, a velocidade V. Estou diminuindo a área atravessada pelo campo magnético. A força se opõe. Não quer que eu diminua. Que coisa mais interessante. 4 dedos no sentido do campo. Palma da mão no sentido da força. Polegar diz que agora a corrente é para baixo. Fácil assim. Lembre-se, U é igual a RI. Se ele te der a resistência do fio, você pode obter a outra variável. Maravilha! Falei de fluxo. Olha ele aqui. Fluxo magnético, representado pela letra grega φ, é o campo magnético atravessando esta área A. O fluxo é o campo vezes a área. Se o campo não for perpendicular à área, se for, por exemplo, assim, ó, formando um certo ângulo θ, o que você faz, amigo? Você decompõe e usa a componente que for perpendicular à área. Neste caso, ela está formando o ângulo de cosseno θ. Te garanto, se cobrarem, será perpendicular à área. Aí o ângulo é 0 e o cosseno de 0 é 1. Fica só fluxo igual a campo vezes a área. No sistema internacional, o fluxo é dado em Weber, WB. Lei de Faraday. A voltagem é a variação do fluxo, que é o fluxo final menos o inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Essa força eletromotriz induzida nada mais é do que a voltagem. Essa daqui também é chamada de força eletromotriz induzida. Nada mais é do que nossa voltagem, U de AB. Para finalizar essa teoria, vamos falar dos transformadores. No curso técnico, pedi aos alunos que cortassem uma lâmina de alumínio neste formato. E 10 lâminas, por exemplo. Entre uma e outra colocaram uma cartolina para funcionar de isolante elétrico. Cosparam as todinhas. Agora você enrola o fio de cobre do jeito que eu enrolei aqui. Vou dizer que aqui eu coloquei, vou chutar aqui, 100 espiras. N1 igual a 100.
Do lado de cá eu vou chutar, eu fiz só 10. 10 espiras no N2. 100 espiras, 10 espiras. A mudança de voltagem vai ser na proporção de 1 para 10. Se aqui entrar 1000 volts, aqui vai sair 100. É assim que funciona o transformador. Ah, você mudou para Mucuri. Em Mucuri, a rede elétrica de 220 volts. E você levou uma geladeira do Espírito Santo, que apesar de ser 127 volts, vou admitir que seja 110 para facilitar a conta. Ah, o que eu faço? Compro o transformador. Ele vai entrar com 220, que é a rede de Mucuri, e vai sair com 110, que é o que a sua geladeira precisa. Então, olha que fácil a forma. A voltagem no primário sobre a voltagem no secundário é igual a N1 sobre N2. O 1 sobre o 2, N1 sobre N2. A voltagem vezes a corrente é igual dos dois lados. Isso aqui, amigo, nada mais é do que a potência. P é igual a U vezes I. A potência não pode mudar. Beleza? Já já vou gravar os para-sala. Se julgar necessário, assista esse vídeo mais de uma vez. Ele está lá no meu canal do YouTube, Marcos Alberto dos Santos. Fique à vontade. Grande abraço.